Fala, turma! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Lucas, sejam todos bem-vindos ao canal Investidor Teta Gang, o canal feito por investidor, para investidor, que é você! Pessoal, após tiradas todas as dúvidas sobre a rentabilidade do Tesouro NTN1, NTN-B1, conhecido como Tesouro Renda Mais, um tesouro voltado para aposentadoria, você vai falar de novo de tesouro. Porra, calma, galera, mas esse vídeo aqui vai ser legal, não vai ser chato igual aquele não. Vamos falar do que interessa agora, como que você vai traçar sua estratégia de investimento e o que você pode tirar desse título, agora que a gente já sabe como que ele funciona. Esse vídeo aqui agora é a parte mais interessante, a gente vai ver o que realmente pode extrair. Eu já tinha feito uma simulação com uma tabela, só que foi uma suposição e não estava muito legal. Agora, depois que o Tesouro explicou pra gente, a gente viu o manual de cálculo de rentabilidade e eu sei certinho agora como que ele está funcionando e eu fiz uma nova simulação que eu vou trazer aqui para vocês, para a gente poder entender e ver se vale a pena ou não, tá? Ficou bem legal, ficou bem interessante. Eu acho que vale a pena você ficar até o final desse vídeo para você poder decidir. Chega de enrolação, vamos aqui para a tela. Estou aqui no site do Tesouro Direto. Vou pegar aqui um título qualquer, um título aleatório, tá? Pra gente usar como referência. Vou pegar esse aqui, ó. Tesouro Renda Mais 2045. Ele tem uma taxa de 6,48, uma taxa pré-fixada, e ele tem um vencimento lá em 15/12 de 64. Então eu vou mostrar aqui a planilha e a gente vai preenchendo junto aqui, tá? As informações. Vou arrumar aqui a minha imagem. Agora eu já tô mais macaco velho. Então, beleza. Vou simular a compra desse título no dia de ontem. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2023. Ontem foi sexta. Lembrando que quando você faz um investimento no Tesouro, você compra ele num dia e a liquidação é só no dia útil seguinte. Então, a gente está comprando na sexta-feira, dia 3 de fevereiro, ele só vai ser liquidado no dia 6. Só por curiosidade, mas não vai influenciar aqui no vídeo, não. Então, o Tesouro que foi escolhido foi o IPCA com vencimento, o Renda Mais, desculpe, com vencimento em 15/12 de 2064. Aqui na planilha, como sempre, a gente só preenche a parte cinza, então 15/12 de 2064. Percebam, pessoal, que todos os vencimentos dele é 15 de dezembro, tá? Independente de qual que você escolheu. Essa primeira parte, que é a parte onde você aplica o capital, ele vai ficar rendendo até 15 de dezembro dessa data, e a partir de 15 de janeiro do ano seguinte, conforme o manual de cálculo de rentabilidade, ele começa o período de conversão, onde você começa a receber a sua renda, tá ok? Então 15/2/64, a taxa pré-fixada era 6,48, já está até preenchido aqui, né, 6,48, e aqui, pessoal, é a única parte do vídeo que eu vou utilizar uma média, tá? Eu tô pegando esse dado aqui de 5,78% de inflação, que ele foi a inflação de 2022. E a gente sabe que, falando de Brasil, uma taxa de inflação de 5,7%... É brincadeira ou não é? Cachorro! Uma taxa de 5,78% para Brasil é uma taxa muito baixa. Só para vocês terem noção, olha só. Se a gente pegar aqui o G20, a taxa de inflação, não liguem para o doguinho caramelo. Aqui no G20, ó, o Brasil, com a sua taxa de inflação atual, ele já tá considerando aqui dezembro, né? Isso, dezembro de 2022, a gente está à frente de muitos países desenvolvidos aqui, ó, como França, Canadá, Estados Unidos, Austrália, a parte aqui da Europa, ó, Alemanha, Itália, Reino Unido. Então, a nossa taxa, a gente percebe que está uma taxa muito baixa. Do G20 aqui, ó, a gente está em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oitavo lugar, está entre os 10 países com a menor taxa de inflação. Então, é uma taxa baixa, 5,79, e eu fico bem confortável de considerá-la, tá ok? Essa aqui é a taxa pré-fixada que a gente pegou lá. E a última parte que a gente vai ter que preencher aqui é o capital. Então eu já vou deixar esse capital aqui de 15 mil, é um capital assim aceitável, né? Não é todo mundo que tem, é óbvio,
mas a gente tem que partir de algum valor, eu vou partir de 15 mil reais, tá? Então eu apliquei 15 mil no dia 3/2, com vencimento para 15/12 de 64. Detalhe, esse 15/12 de 64, ele já está englobando os 20 anos, que são os 240 meses que a gente vai receber o nosso investimento fracionado, tá? Dividido em 240 vezes. Então, aqui já está mostrando a data de liquidação e aqui já mostra a data da primeira amortização, o primeiro pagamento que você vai receber lá do seu capital, 15/1 de 2045. Sendo assim, a gente pode olhar aqui, ó, essa aqui seria a primeira fase, né? Tá marcada aqui em verde e vermelho, e aqui já seria a segunda fase, toda essa parte aqui, ó, que tá destacada aí no vídeo, tá certo? Ok? Então a gente começou no dia 3/2, ele liquidou no dia 6/2, e essa primeira fase, ela foi até 15/12 de 44. Como que você sabe que é 15/12 de 44? Simples. Eu sei que o vencimento do título, ele é em 2064, 15/12 de 2064. Eu voltei 240 meses para trás, tá ok? Aí ele terminou nessa data aqui, ó, 15/12 de 2044, que são 20 anos. Então, foram, na verdade, 21,79 anos, tá até escrito aqui. A partir desse momento, a gente vai receber todos os pagamentos, né? Ele pegou o capital e dividiu em 240 partes iguais. Esse capital ele foi corrigido pela inflação e corrigido também por essa taxa aqui pré-fixada, tá certo? Então, quanto que a gente chegou no final? Quanto que a gente chegou lá em 15/12 de 2044? Em 15/12 de 2044, eu cheguei com um montante de 200 mil reais, né? 15 mil viraram 200 mil reais. Oh, é muito? Pô, galera, são 21 anos, né? São 21 anos. E aqui, se a gente somar essas duas taxas, tô tendo uma taxa anual de 12,63%. Então, esse valor aqui pode ficar tranquilo que ele está correto. Agora, o que pode acontecer? Pode acontecer dessa taxa aqui, ela pode acontecer não, ela vai variar. Vai ter ano que ela vai ser 6%. Vai ter ano que ela vai ser 8%. Pode ter ano que ela vai ser 15%. E essa taxa aqui ela vai acompanhar. Então depois ela vai caindo e assim vai variando ao longo do tempo, tá? Eu deixei um valor fixo aqui que fica mais fácil, né? A taxa pré foi a própria taxa do Tesouro, é o que tá falando aqui. Tá ok? Então a gente chegou com um montante de 200 mil reais. Esse montante de 200 mil dividido em 240 vezes, quanto que ele dá? Ele dá 835 reais por mês, né? Então eu vou receber 835 reais vezes 240, que são 240 meses. Só que a partir deste momento, esse capital ele continua sendo corrigido tanto pela inflação quanto pela taxa compactuada lá no momento da aquisição do título, que é essa aqui de 6,48. Só que agora ele não está rendendo mais anual, ele vai ter um rendimento mensal. Então eu peguei essas duas taxas aqui, ó, tanto a taxa pré quanto a taxa de inflação e passei elas ao mês. Eu descapitalizei a taxa. Eu tirei elas ao ano e agora elas estão ambas ao mês. Como que ficou aqui o nosso valor que a gente vai receber mensalmente, então, corrigido por essas duas taxas? Olha só. Então, no primeiro mês, a gente vai receber R$ 842,67. Esse valor aqui ele já está líquido, tá? Ele já está líquido de imposto de renda. Aqui está o valor bruto e aqui eu já fiz ele líquido, considerando uma taxa de 15% de imposto de renda, porque a gente já foi até o final do título, né? Agora, o que pode acontecer? Isso aí não falava lá no manual. Que nessa fase aqui, a Receita Federal considere esse início como uma nova aplicação e ela tributar a tabela regressiva como se começasse do zero. Então, esse início aqui, os primeiros 6 meses, a gente teria que colocar... Vamos colocar o pior cenário? Que aí fica mais fácil. Ó, 0, aí vai mudar tudo aqui, né? Vamos ver. 0,75. Aí, vamos ver o próximo aqui. Então, ele vai ser os 6 meses seguinte, né? Deixa eu só ver se tá tudo igual. Isso. Então, 6 meses aqui, ó, até o 6º mês. Então, foi com 0,75.
Do sexto mês ao ano vai ser 20%. Então aqui vai ser 80%. Então até o 12º mês, 80%. Daqui até o 24º mês vai ser 17,5. Então vai ser 825. Vai dar 17,5 de tributação aqui, até o 24º. Olha só, percebam que eu sempre considero o pior cenário, tá? Para a gente ter um valor aqui bem mais próximo da realidade possível. É um título novo, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então essa aqui eu acho que é a melhor previsão que a gente pode fazer. Então aqui eu estou descontando até aqui 17,5 e a partir agora sim 15%, certo? Vamos lá. Se eu somar todos esses valores aqui que eu recebi ao longo do tempo, quanto que eu vou ter aqui de amortização sem considerar o imposto de renda? Eu acumulei 830 mil, então de 20 a gente multiplicou por 4, certo? E se eu for considerar o imposto de renda, eu vou ter aqui 734 mil. Aqui nesse início, ó, o imposto de renda, até para efeito comparativo, ele é pouquinho, porque praticamente eu tenho a amortização crua, né? Ela não teve rendimento nenhum. À medida que o tempo vai passando, essa amortização, ela vai, os juros dela vai aumentando. E uma coisa interessante, galera, que aqui, ó, quando eu chego no valor final e eu tenho esses 200 mil e eles são divididos em 240 pagamentos, seria como se eu tivesse 240 títulos IPCA, tá? Porque aqui, ó, eu vou ter uma taxa de juros de inflação nessa primeira amortização de 1 mês. Só que a minha segunda parcela, ela não vai ficar rendendo do mês, ela vai render o primeiro mês e vai render o segundo. Essa aqui eu recebi dia 15 de janeiro, essa aqui eu vou receber 15 de fevereiro. Lembra que o nosso título, o vencimento dele, terminou aqui a primeira fase em 15/12. E eu só vou receber a primeira parcela em 15/1. Então, meu dinheiro ele rendeu de 15/12 até 15/1. Essa segunda parcela ela rendeu de 15/12 até 15/1, de 15/1 até 15/2. Então, assim, eu fiz com todas. Quando chegar lá no final, ó, a gente vai estar recebendo R$9.000 por mês. Tá? Isso aí lá perto dos 20 anos. Líquido 7.796. Então tá ficando muita informação, mas eu vou chegar no melhor ponto do vídeo, que aí fica mais tranquilo para a gente enxergar. Beleza? Eu acho que aqui não ficou dúvida, né? Aqui são as parcelas que a gente vai receber. À medida que o tempo passa, o valor aumenta. Se por acaso a gente tiver variações maiores aqui, elas vão impactar as parcelas, é óbvio. O que não vai mudar nunca é essa taxa pré, que ela foi contratada lá no início do título, tá? Agora o IPCA ele vai variar mensalmente. Ele vai ter 0,40, ele vai ter 0,80, aí muda tudo, ó. Ele vai ter 0,50 e assim vai indo. Mas eu estou considerando um valor fixo para ficar mais fácil da gente raciocinar. O que você já recebeu e a taxa de juros mudar, já era, já ficou para trás. O que conta é daquele ponto ali para frente, tá? E uma coisa mais interessante ainda, que como a gente tem 240 títulos, a gente vai ter 240 parcelas sofrendo de marcação a mercado. Só que o Tesouro, esse investimento, ele não permite o saque, né? Ele não vai permitir o resgate na fase ali de renda. A fase de renda é renda e acabou. Você só consegue fazer o resgate na fase de aporte, tá? Na fase de diferimento. Eu vou fazer só um adendo nessa parte aqui antes de passar para a seguinte. Se alguém estiver achando que esse valor aqui está muito alto, presta atenção, 734.685,61 vai ser o valor futuro. Eu tenho um tempo aqui de 42,48 anos, até eu ter recebido tudo. E eu tenho um capital inicial de 15 mil. Qual que foi a minha taxa de juros desse período? 9,59. Não é uma taxa de juros alta, a gente vê que é uma coisa perfeitamente normal. Se você pegar o Tesouro pré-fixado hoje aqui de 2029, a gente tem 13,41. Então dá para chegar lá tranquilo. Agora que eu apresentei todos esses números, vem a parte mais interessante do vídeo,
que é o efeito de comparação com outras aplicações, tá? Então, aqui nessa coluna, o que eu fiz? Eu peguei essa mesma aplicação aqui de 200 mil, só que ao invés de aplicar no Tesouro Renda Mais, eu fiz diversos tipos de aplicação. Então aqui a gente realizou um resgate, esse valor caiu na nossa conta, porque ele ficou rendendo aí por 21 anos, e a gente recebeu 200 mil bruto. Esses 200 mil bruto, eles vão ser tributados no imposto de renda. Então tá aqui, ó. Esse aqui já é o valor líquido referente a esses 200 mil, tá? Então aqui já está considerado o imposto de renda de 15% por causa dessa aplicação que ficou por 21 anos. Se esse valor tivesse sido aplicado na poupança hoje, considerando as taxas de juros atuais, a gente teria um rendimento de R$ 1.228, tá? Poupança não tem imposto de renda. Então esse capital aplicado por um mês, no mês seguinte eu já poderia sacar R$ 1.228 e eu ia manter o meu patrimônio de 172 mil, né? Se fosse num título do Tesouro pré-fixado com juros semestrais, que é a NTN-F, considerando aqui do Tesouro, ó, essa NTN-F aqui, que a gente tem 13,33%. Eu não estou considerando o valor que eu vou chegar lá na frente, tá? Eu estou considerando só a questão dos juros semestrais. Ela paga 10% de R$ 1.000 ao ano, que é o valor final dela. O Tesouro pré-fixado ele chega em R$ 1.000, só que a gente tem que passar para 6 meses, tá? Vai dar R$ 48,81 por título. Então aqui, se a gente olhar na fórmula dela, ó, eu peguei aqui o meu capital, que era os 172 mil, tá destacado aqui. Eu dividi por 838,20, que é o preço do título na data de hoje, né, referente à sexta-feira. Eu multipliquei por 48,81, que é o cupom de juros que a gente recebeu. Eu dividi por 6, porque eu estou recebendo esse cupom ao semestre, eu quero saber ao mês. E eu multipliquei aqui pela primeira tributação do imposto de renda, que seria os 22,5%, tá? Então vai cair aqui, ó, 1.299, considerando 6 meses, né? Se a gente fosse colocar mensal, eu receberia 1.299, e esse meu capital, ele vai chegar lá na frente em R$ 1.000. Então aqui, vamos ver quantos títulos que deu. Foram 206 títulos. Lá no final, quando ele chegar em R$ 1.000, os meus 172 mil, eles vão se transformar em 206 mil reais, tá? Mais esses juros semestrais que eu recebo mês a mês. Passando para o próximo, se eu tivesse um CDB de 100%, na taxa Selic atual, eu ia receber 1.434. Se eu tivesse na Selic, que ela tem um valorzinho lá de deságio, que acaba agregando na taxa básica da Selic, daria 1.674. E por fim, pegando uma LCI que é comum a gente achar, de 93% do CDI, ela geralmente tem uma validade de 3 meses, eu ia receber 1.728. Beleza. Você falou e não falou se vale a pena ou não. Então, galera, olha só, a gente está recebendo aqui no início 842. Qualquer uma dessas aplicações, a gente no início vai receber mais. Só que a partir do momento que você aplica e você resgata, o seu rendimento, como esses rendimentos aqui todos, com exceção da NTN-F, eles são pós-fixados, esses rendimentos eles vão estar atrelados à taxa Selic. À medida que a taxa Selic variar para cima ou para baixo, você vai ganhar mais ou a menos. E aqui, na NTN-B1, a gente só aumenta por causa dos juros pré-fixados e considerando que eu não tive nenhuma variação de inflação negativa, como aconteceu em 2022, né? Que a gente teve em julho, agosto e setembro, variação negativa. Aí a nossa rentabilidade ela vai diminuir, mas isso é algo bem raro no Brasil, tá? Aí eu fui e destaquei aqui em que momentos que a nossa aplicação ela ia ultrapassar essas outras aplicações aqui. Então a poupança ela tá na cor ciano. Vamos rolar aqui para baixo, ó. O ciano ela ia demorar, a gente ia demorar 3 anos e 9 meses para estar recebendo a mais do que esse valor aqui. Se fosse com tesouro pré-fixado, eu ia demorar 4 anos e 3 meses. Se fosse com o CDB 100%, eu ia demorar 5 anos e 6 meses para minha renda ultrapassar aquela que eu tenho hoje. Se fosse no Selic,
eu ia demorar 6 anos e 7 meses. E por último a LCI, 6 anos e 11 meses. A partir desse momento, considerando os valores atuais, depois de 6 anos, a gente já está recebendo a mais do que todas aquelas outras aplicações. Baseado em todos esses dados, que conclusão que a gente chega? O título, realmente ele é um bom produto, ele vale a pena, ele tem uma característica muito interessante, que ele já tem uma taxa pré-fixada e a gente vai ter uma taxa de inflação que vai estar agregando nesse título, considerando o histórico de inflação brasileiro, que a gente não fica nessa casa dos 5, 6%, a gente sempre acaba tendo mais, a gente pode ter uma rentabilidade muito interessante no final. Por outro lado, os outros títulos, inicialmente, eles acabam pagando mais, só que no tempo eles vão pagar menos. Você vai ter que pesar o que você quer de estratégia. Em um, eu vou ter o capital à disposição, podendo ser sacado, né, relativamente a qualquer momento, porque eu tenho a questão, por exemplo, da carência da LCI, eu tenho a questão da marcação a mercado do Tesouro Prefixado. No outro lado, do Tesouro Renda Mais, eu não tenho mais o meu capital inteiro, eu vou ter somente a minha renda durante 20 anos, uma renda de aposentadoria. A gente tem que raciocinar que depende do momento da sua vida que você está fazendo isso também, é um outro ponto que eu acho que tem que ser levado em consideração. Se eu tenho 20 anos e eu contrato um título Renda Mais 2040, que ele vai chegar lá em 2040 eu começo a fase de renda, dos 40 aos 60, eu vou ter disposição tranquilamente para estar operando o mercado, para estar mudando as aplicações aqui, ó. Eu não vou mostrar essa tela de novo não, que vocês já viram. Aquela aplicação da poupança, tira de um lugar, coloca no outro, e assim vai, né? A gente sabe como é que é. Se eu tenho hoje, por exemplo, a minha idade, eu tenho 38, e eu contrato um título 2060, vamos arredondar a conta para ficar fácil, tem 30 anos de diferença pela frente, eu vou começar a receber essa renda quando eu tiver 68 anos. Será que com 68 anos eu vou ter disposição para estar entrando em home broker, para estar procurando rentabilidade, para querer sacar de um, querer mudar para o outro? Então, tudo isso aí influencia, galera. O título, ele não é ruim. O rendimento dele não é ruim. Depende do que você quer para sua vida, depende da fase que você vai começar a receber essa renda. Então, tudo são estratégias, né? Por isso que eu gosto de mostrar esse tipo de vídeo, que assim você consegue raciocinar o que vai acontecer. Não adianta a gente ficar aqui só falando, o título vai render tanto, não, tem que mostrar como que funciona, quais são as possibilidades, se eu tiver variação da taxa de juros, o que vai acontecer. Eu vou voltar aqui nessa planilha, eu vou deixar ela disponível para vocês, eu deixei aqui um campo para vocês preencherem a Selic, tá? E ela vai mudar tudo isso aqui, ó. Deixa eu só corrigir um detalhe, que faltou a taxa TR. Onde não tiver em cinza, não mexe. Vamos supor que a Selic agora ela caiu de 13,65, ela caiu para 11. Então, 11%. Percebam que aqui, ó, vai mudar tudo, ó. Tá? Mudou tudo. O que não mudou? Não mudou o pré-fixado e não mudou a poupança, porque a poupança acima de 8,5%, ela é sempre 0,5% ao mês. Só que a TR muda. A TR da poupança muda. Por exemplo, em acho que julho de 2013, a taxa Selic, vamos até olhar aqui, ó. Agosto de 2013, julho de 2013, a taxa Selic estava em 8%, 8,5%, ó. Vamos ver. Ah, não foi aqui. Aqui só tá a TR de 2022. Mas olha só, a TR dos anos anteriores a 2022, ela tá zerada, ó. Vamos ver todo histórico. Qual que foi a média aqui? Foi em julho de 2013. A nossa taxa Selic estava em 8%. A TR em julho de 2013, ela estava em 0, vamos copiar esse dado, 0,02. Então vamos mudar aqui na nossa planilha, ó. Selic a 8% e a TR então olha como que mudaram os valores aqui, ó. Olha nesse lado aqui, vamos ver a diferença, ó. Voltando à forma que estava.
Voltando mais uma vez, Selic a 11%, Selic a 8%, a TR da poupança ela manteve a de 2023, que foi 0,21, agora a TR da poupança de 2013 já caiu para 822. E o nosso título aqui, ó, desde a primeira parcela, ele já está ultrapassando a poupança. A NTNF, ela também vai mudar, tá? Aqui eu não tenho... Ia ficar um vídeo muito complexo se eu fosse alterar aqui, porque eu tenho que alterar o preço unitário dela. Então, por isso que ela ficou travada aqui, que eu considerei o preço fixo. Beleza, pessoal? Eu acho que o vídeo já ficou bem grande, mas deu para vocês perceberem o potencial desse título, deu para verificar que não é um investimento ruim, mas depende da sua estratégia, depende do que você vai traçar para sua vida. Se você quiser chegar nesse final aqui e começar a reinvestir esses valores, muda tudo. Eu recebi o primeiro, eu reinvisto, eu recebi o segundo, eu reinvisto e assim eu vou fazendo, vai mudar completamente. O que a gente tem que ter noção que aqui a gente saiu de 15 mil e foi para 172 mil, e aqui a gente saiu de 15 mil e foi para 734. Só que olha quanto tempo que demorou para eu receber 734. Ao todo, a partir desta data, deram 42 anos de aplicação. Tá bom, pessoal? Então, assim, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido e vamos para o próximo vídeo, né? Eu vou fazer o próximo vídeo, eu vou sair um pouco dessa parte de renda fixa e eu vou voltar, vou fazer um videozinho sobre opções que tem tempo que eu não faço. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!